Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 15, que diz: E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ao término da oração, o Senhor me levou a refletir sobre a firmeza dos passos em um tempo de indecisão. Na época de Paulo, os sapatos usados pelos soldados do Império Romano eram chamados de caligae. Foram projetados especificamente para manter os pés dos soldados saudáveis durante os rigores das longas marchas forçadas e eram muito diferentes das sandálias usadas pela maioria da população. Os sapatos eram feitos de 3 camadas de couro, puxadas para cima e amarradas no tornozelo. O caligae ajudava a proteger contra bolhas e doenças nos pés. Os sapatos de um soldado formavam a base de seu armamento. Naquela época, os soldados de infantaria do Império dependiam da caminhada como seu principal meio de transporte. Portanto, a capacidade de se mover com facilidade e conforto era uma necessidade para eles. Além disso, eles precisavam ser capazes de dar o passo na batalha sem pensar onde colocaram os seus pés. Eles precisavam de uma base sólida para se concentrarem na batalha em andamento. A palavra preparação, usada no versículo que lemos, vem da palavra grega etoimasia. A palavra etoimasia, neste contexto, diz: o próprio evangelho deve ser a base firme do cristão, sendo sua caminhada digna dele e, portanto, um testemunho a respeito dele, ou seja, da própria palavra. A tradução da Septuaginta grega do Antigo Testamento usa a mesma palavra etoimasia para transmitir o significado de uma base sólida, descrita também no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 14, que diz: A retidão e a justiça são a base do teu trono, misericórdia e verdade são adiante de sua face. Assim como a retidão e a justiça sustentam o trono de Deus, a mensagem do Evangelho fornece a base sólida para todo aquele que crê em Jesus. O Evangelho da Paz nos fornece a pregação ou o alicerce de que precisamos para enfrentar as batalhas da vida, possam ser espirituais ou físicas. A mensagem do Evangelho que Jesus trouxe foi sobre a vinda do governo de Deus na terra e o que devemos fazer para nos preparar para isso. A palavra Evangelho é traduzida da palavra grega euangelion, que significa boas novas. Durante seu ministério nessa terra, Jesus Cristo fez várias referências à mensagem do Evangelho. Um exemplo pode ser encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz: E Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Jesus veio para contar às pessoas as boas novas, o Evangelho, de um reino de Deus vindouro. Era uma mensagem que incluía um apelo à ação, como descrito e ensinado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus trouxe uma direção aos seus discípulos, cujos pés deveriam ser firmemente plantados no Evangelho. As boas novas de seu reino vindouro deveriam ser compartilhadas e divulgadas, como vemos descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz: Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para que curassem as doenças. Então, os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Sua ordem final aos discípulos contém a mesma instrução, como vemos descrito lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quero concluir dizendo que em nosso tempo passamos a pensar na paz como um momento em que não há guerras ativas. Mas a Bíblia nos mostra que a paz é mais do que apenas a ausência de conflito.
A paz vem da unidade, proximidade, relacionamento e intimidade com Deus. Como vemos descrito na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 7, que nos revela essa paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma fé sólida e um alicerce no Evangelho da Paz trazem esperança à vida do cristão. Essa esperança deve nos manter alicerçados e direcionados ao nosso propósito, como Paulo descreve na carta aos Colossenses no capítulo 1, versículos 21 a 23, que diz: E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nosso inimigo Satanás, o diabo, usará todas as oportunidades para encher nosso caminho com distrações e armadilhas. E apenas os sapatos que Deus nos dá como parte de sua armadura podem nos dar a proteção de que precisamos para continuar avançando com segurança no campo de batalha. No centro de tudo isso, temos o Evangelho, as boas notícias, a proclamação e a promessa do reino de Deus, que é real, que existe e que está vindo. Essa mensagem do Evangelho é, em sua essência, uma mensagem de paz que envolverá o mundo inteiro quando Deus estabelecer seu reino nessa terra. E quando usamos o Evangelho da paz como sapatos em nossos pés, isso nos dá uma proteção, nos prepara para a caminhada, um alicerce sólido, que nos permite manter uma posição segura nos momentos mais difíceis da vida. E como Paulo disse a Timóteo em sua carta, lá no capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Creia e se mantenha nesses princípios e nessa prática diária, pois, como saberão se não tem quem pregue? Nossa vida diária sempre será essa carta viva, escrita para que o Evangelho de Jesus seja manifesto. O tempo é hoje. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado por este fôlego de vida, obrigado por mais esta oportunidade, obrigado por nos dar, Senhor querido, essa verdade revelada em mais este dia e nos mostrar que tudo está conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Que a sua palavra, uma vez revelada em nós, por nós e através de nós, faz com que essa verdade seja propagada e levada para todos os cantos, porque se nós tivermos esse discernimento e o entendimento, nós vamos continuar calçando, ou melhor, nos calçando de proteção e preparação para poder levar esta palavra e viver todos os momentos, cada dia mais radiantes diante da sua face e da sua presença. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, a sua graça e a sua glória. Livra-nos, Pai, do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar, Pai, o pão na mesa deste teu filho, antes revele a abundância que já há nele e que seja ativada esta fé para que eles creiam que tudo aquilo que o Senhor disse virá, se manifestará e se revelará na vida de cada um deles. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.